18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha, lembrando você, participe conosco aqui no 18 horas, interaja com a gente aqui no programa, mande uma mensagem de texto, uma foto ou um áudio comentando o programa ou fazendo uma denúncia, dando um toque especial aí na nossa programação com a sua participação pelo WhatsApp 994887592, Karine. Exatamente, queremos saber a sua opinião, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos, das reportagens que a gente mostra aqui no 18 horas. Participa, manda um alô pra gente, né, Carlão? Karime, hoje tá valendo o quê? Um par de ingressos para o show Lucas Inutilismo, minha playlist de funk, que acontece no próximo domingo, dia 24, lá no Estúdio 5. Então tá valendo aí ingressos para esse show aí. A primeira pessoa que parar aqui na Rádio Mix, Karime, leva os ingressos. Aonde fica Mix, Karime? Na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. É o seguinte, a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix leva um par de ingressos. Valendo, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia, as atualizações sobre o acidente do avião que vinha de Barcelos e deixou 14 mortos. Cientistas alertam para o efeito do El Ninho nas florestas da América do Sul. Climatempo prevê temperaturas cheguem a 45 graus esta semana aqui no Amazonas. As expectativas do encontro entre o presidente Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Legal, 6 horas e 3 minutos, vamos juntos até às 7 da noite. Obrigado você que está aí acompanhando a melhor programação de Manaus, está na sintonia certa. A partir de agora, vamos com mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia para você aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é segunda, hein? Segunda, 18 de setembro de 2023, no ar. 18 horas. Olha, e essa semana começou aí com um sentimento de tristeza, né? Todos aí ficamos meio abalados, né? Com esse trágico acidente aéreo que deixou 14 mortes no sábado, no município de Barcelos, aqui no Amazonas. Amplamente divulgado os vídeos. Esse foi o acidente de avião com mais mortes no Brasil desde 2011. Uma tragédia, Carlão. Piloto, copiloto e mais 12 turistas morreram nesse acidente. Todos os corpos já foram entregues às famílias para o velório e sepultamento. Foi montada uma força-tarefa para agilizar a identificação das vítimas no Instituto Médico Legal e no Instituto de Identificação. Olha, Karime, além do piloto Leandro Souza e do copiloto Fernando Galvão, estavam a bordo Euri Paulo dos Santos, Fábio Campos Assis, Fábio Ribeiro, Gil Crécio, Salvador Medeiros, Guilherme Boaventura Rabelo, Hamilton Alves Reis, Wildes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, o Marcos de Castro Zica, Renato Souza de Assis, Rolando Montenegro Costa e Wilter Ferreira de Faria, todos adeptos da pesca esportiva, que essa época é forte em Barcelos e atrai inclusive muitos turistas brasileiros e também turistas estrangeiros para a região, Karine. Exato, Carlão, e a causa do acidente ainda não foi revelada, sabe-se apenas que na hora do acidente estava caindo um temporal em Maués e isso pode ter contribuído para a tragédia. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente e ele tem acompanhado esse caso, vai mostrar pra gente, vai falar com a gente agora a respeito do desenrolar desse acidente. Muito boa noite, André, bem-vindo. Então, as investigações para identificar a causa ou as causas do acidente já começaram? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite também a você que está ligado aqui na 100.7. Olha, segundo o governo estadual, ainda não é possível determinar aí as causas do acidente. No momento que aconteceu o acidente, chovia forte e inclusive um vídeo, mostra aí o temporal ali no aeroporto de Barcelos, nesses momentos, no momento antes de acontecer o acidente. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, que é o coronel Vinícius Almeida, disse que, embora ainda não se tenha dados conclusivos sobre o que teria acontecido, segundo relatos aí de moradores, a aeronave chegou a aterrissar
mas não teve pista suficiente para frear ali no momento. As investigações agora ficam a cargo do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e também da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas. Para a gente entender um pouco sobre as investigações, do que está sendo apurado, a gente vai ouvir agora a fala do Coronel Stallone, que ele é da aviação aí aqui do estado do Amazonas. Vamos ouvir. De ação da Força Aérea foi enviar uma equipe de militares altamente qualificados e experientes para fazer os levantamentos de todos os detalhes e todos os dados necessários para que então a Força Aérea, por meio do CENIPA, possa então efetuar o relatório de acidente. O relatório de acidente aeronáutico ele não tem um prazo previsto, tendo em vista que demanda a análise de diversos fatores, desde o funcionamento da aeronave até as condições climáticas, situação do caso fatídica que tivemos. Então, não há um prazo específico. Porém, todos os dados e detalhes foram levantados e enviamos uma equipe com 5 oficiais altamente experientes nesse tipo de acidente. E eu tenho certeza que todos os dados necessários foram levantados e agora eles serão depurados, serão feitas então as análises autorizadas a pouso e decolagem. Então, a melhoria que seria feita na pista em si, isso também é decorrência de orientação da ANAC. Então, tanto que era num prazo específico ali em que seria realizado, mas não acreditamos que isso não tenha qualquer tipo de relação com o caso em si, uma vez que a ANAC a pista estava autorizada a operar normalmente. 18 horas. A gente ouviu aí o coronel aviador, o Stallone, falando aí sobre esse trágico acidente que aconteceu agora no último sábado, com 14 mortes. O acidente de avião ali em Barcelos, aqui no interior do Amazonas, é considerado o que registrou mais morte, isso no Brasil desde o ano de 2011. O avião saiu daqui de Manaus por volta de meio-dia de sábado, com destino a Barcelos, uma viagem de aproximadamente 2 horas, mas que infelizmente sofreu um acidente ali no município do interior durante o pouso. Barcelos é conhecida ali pelo ecoturismo e considerada um dos destinos favoritos para os amantes, de pescas esportiva. Atualmente a cidade está ali na alta temporada da atividade, que acontece entre os meses de setembro e fevereiro. Começa no setembro daquele ano e termina em fevereiro do ano seguinte, Então, essa aeronave que levava aí os que estavam a bordo, é um bimotor, que é conhecido como Bandeirante da Embraer. Tinha capacidade de até 18 passageiros e era operado pela empresa Manaus Aerotaxi. E segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a situação da aeronave era regular. Marcelo Souza, o advogado da empresa Manaus Taxi, informou que a aeronave estava com as manutenções todas regulares. Agora a gente vai falar também sobre as vítimas aí, entre elas são empresários de Goiás e de Minas Gerais, além de um médico do Distrito Federal que eles viajavam para pescar no Rio Negro, em Barcelos. Familiares do piloto Leandro Costa Souza, que tinha 40 anos, compareceram ontem na sede do Instituto Médico Legal, aqui na Zona Norte de Manaus, para acompanhar a liberação do corpo. Ele é uma das 14 vítimas que morreram aí após a queda do avião no município de Barcelos. Leandro, ele morava em Manaus, mas o velório acontece em Boa Vista, que é a capital de Roraima, a cidade natal do piloto, inclusive. Ele era casado e deixa uma filha aí de 5 anos de idade. A irmã de Leandro, a médica Leidiane Costa, revelou que ele começou a carreira aí com 18 anos de idade, Leandro pilotava a aeronave modelo Embraer, conhecida como Bandeirante, há 11 anos e já trabalhava aí para essa empresa Manaus Táxi Aéreo há cerca de 4 anos. E a gente falando agora um pouco sobre o aeroporto de Barcelos, foi liberado para pouso já e decolagem nesta segunda-feira. Essa informação, quem emitiu essa informação foi a Prefeitura Municipal de Barcelos, que inclusive está liberada aí para funcionamento para pousos e decolagens. E a Agência Nacional de Aviação informou que não há evidências de problemas com a pista. Segundo o órgão, o aeroporto de Barcelos passou por uma fiscalização no dia 1º de setembro deste ano e nenhum problema foi detectado.
estado. Em coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, que é o coronel Vinícius Almeida, anunciou que uma reforma que estava prevista para ocorrer no local ainda este mês não é um fator impeditivo para o voo neste momento. Essa foi a fala do secretário de Segurança Pública. Mas o aeroporto de Manaus confirma que 2 voos foram cancelados por conta das condições adversas do clima. Inclusive, só para esclarecer aqui, foi um voo cancelado partindo de Manaus para Barcelos. Isso aconteceu no dia 16 desse mês aqui de setembro. E o motivo foi condições climáticas adversas. E o outro voo sairia de Barcelos para Manaus no mesmo dia. Nesse caso, o voo não aconteceu porque seria usada a mesma aeronave que viria aí para Manaus. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Beleza, André. Agora são 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, atenção para esta previsão, hein? A previsão é a seguinte: para os próximos dias, temperaturas elevadíssimas por conta de uma onda de calor que o Brasil deve enfrentar nos próximos dias, em especial no fim de semana, hein, Karime? Exato, Carlão. O fenômeno vai afetar todos os estados do país e a temperatura pode atingir a média, gente, de 40 graus, com possibilidade de recorde nos termômetros das cidades para o mês de setembro. Karime, a estimativa é de que os termômetros marquem de 40 a 45 graus Celsius no Mato Grosso do Sul e aqui no nosso Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes está aqui com a gente ao vivo. Tem mais informações a respeito desse assunto, dessa previsão absurda de calorão aqui pro Amazonas. A gente que já está passando aí um perrengue com as altas... Já está quente, né? Exatamente. Nathalie Moraes, muito boa noite, Nathalie. Então, essa onda de calor vai chegar aqui em Manaus, Nathalie? Conta pra gente. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite aos Nathalie. Ouvintes aqui da Rádio Mix. Então, Karime, se você acha que o calor está intenso, minha amiga, ele pode ficar ainda pior, viu? Nem imagino como. As palavras do meteorologista foram as seguintes: a gente vai torrar nos próximos dias, né? Então se preparar, porque realmente as temperaturas prometem elevar ainda mais. Isso porque as projeções meteorológicas indicam aí que os calores podem atingir aí até a máxima de 45 graus. Isso aí vai acontecer entre quinta e sexta-feira aqui na nossa capital. Lembrando que essas altas temperaturas também pode ser registrada em outras cidades, em outros municípios do interior aqui do nosso estado. Mas lembrando, Karime, que isso daí é a previsão meteorológica. Se a gente chegar aí a atingir mais ou menos esses 40, 45 graus, a gente tem que calcular aí a sensação de umidade, né? A sensação relativa do ar altera aí na sensação térmica, que pode variar de 5 a 7 graus a mais. Então, minha amiga, se a gente chegar aí aos 45 graus, o Manauara pode chegar a ter a sensação térmica de 50 graus. Dá pra imaginar como é que é viver com 50 graus? Gente, é clima de deserto, né? O negócio é complicado. Pois é, Karime, pra gente entender um pouquinho mais do que vai ser essa onda de calor que promete chegar por aqui lá pra quinta, sexta-feira, eu conversei com um meteorologista, ele que é doutorando aí do Instituto de Proteção da Amazônia, o Leonardo Vergasta. Ele é doutorando em meteorologia. Ele explicou pra gente um pouco mais do que vai ser essa onda de calor que chega no Manaus até quinta, sexta-feira e promete se prolongar aí pro fim de semana. Vamos conferir. De acordo com a Metsul e alguns modelos de previsão de tempo, esta semana, início dessa semana até o dia 25 de setembro, será marcado aí por altas temperaturas em grande parte do território brasileiro, incluindo também o nosso estado do Amazonas. Essas temperaturas aqui no estado deverão ficar em torno da casa dos 40 graus, com sensação térmica podendo chegar muito mais. E o que vai ocasionar todas essas altas temperaturas é um bloqueio atmosférico, mais precisamente um centro de alta pressão. Esse bloqueio ele acaba inibindo a formação de nuvens e, consequentemente, você tem mais radiação solar chegando à superfície, aquecendo ainda mais essa superfície, aumentando aí as temperaturas ao longo da semana. 18 horas.
Bom, resumindo, vai ficar quente, né? Carlão, o negócio é água mineral, protetor solar, sombrinha, boné, até a sombra das árvores. Para se proteger do sol e das altas temperaturas aqui na nossa cidade, vale de tudo. Mas a gente vale reforçar que o ideal realmente agora para esse período de calor intenso é você se hidratar adequadamente, tomar conta da alimentação, uma alimentação saudável, né? Prestar atenção realmente mais leve, no né? seu próprio corpo, porque a gente sabe, né, que dias mais quentes exigem um cuidado maior. É importante também, Karime, nesses dias de calor intenso, ele evitar aí alimentos que contenham muito sal, né? Os especialistas sempre fazem esse alerta pra gente evitar esse tipo de alimento e ter cuidado aí realmente com o sol, pra gente evitar aí a insolação. Então a dica é usar e abusar do protetor solar e se hidratar bastante. Tá bom, e salve-se quem puder. É isso aí. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Nathalie. Agora 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda nessa questão aí de mudança climática, o fenômeno El Niño interrompe capacidade das florestas da América do Sul de absorverem carbono, Karime. Pois é, Carlão, é o que revela um estudo feito com mais de 100 cientistas de várias instituições internacionais e nacionais, publicado na revista Nature. O estudo contou com a participação do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Olha só, a pesquisadora Flávia Costa, que participou do estudo, explica que o carbono não absorvido pela floresta acumula na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Vamos aos detalhes agora com Odineia Araújo. O estudo liderado pela pesquisadora Anne Bennett da Universidade do Reino Unido revelou que o El Niño, evento climático que aquece a superfície do mar no Oceano Pacífico, levando a uma grande mudança no clima mundial, nos anos de 2015 e 2016, elevou a temperatura a níveis recordes. Isso causou aumentos extremos de calor e seca em toda a América do Sul naqueles 2 anos. Por conta disso, mais de 100 cientistas de várias instituições internacionais e nacionais começaram a avaliar o impacto do El Niño, que voltou esse ano, comparando a ação do fenômeno com os anos anteriores a 2015. E o estudo divulgado recentemente pela revista Nature aponta que as altas temperaturas causadas pelo evento climático no período de 2015 a 2016 interromperam a capacidade das florestas da América do Sul de absorverem o carbono. A pesquisadora do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Flávia Costa, uma das cientistas que participou do estudo, explica que o carbono não absorvido pelas plantas se acumula na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. O carbono que não é absorvido pelas plantas, ele vai se acumular na atmosfera e assim ele contribui para o efeito estufa, ou seja, o aquecimento global, com as suas consequências para as mudanças climáticas, como os eventos extremos de calor, de seca ou de enchentes que a gente está vivenciando em diferentes partes do Brasil esse ano. Ainda conforme o estudo, as florestas tropicais funcionaram por muito tempo como sumidouros de carbono, retirando mais carbono do ar do que emitindo. Esse processo reduziu o impacto das mudanças climáticas, mas os cientistas perceberam que o sumidouro de carbono, representado pelo acúmulo de biomassa nas árvores, cessou durante o El Niño. Os pesquisadores sugerem que as florestas mais secas na região tropical terão maiores taxas de mortalidade no El Niño desse ano de 2023, provocando uma emissão maior de carbono na atmosfera. Por isso, a pesquisadora Flávia Costa, do INPA, alerta que para interromper o processo de aquecimento global é preciso ter redução da emissão de carbono e absorção do carbono, que já está em excesso na atmosfera. Isso demanda muitas ações. Entre as principais, eu destaco a redução ou interrupção completa do uso dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. E, paralelamente a isso, é necessária a redução ou também interrupção completa do desmatamento das florestas e replantio de florestas em regiões que já perderam grande parte delas, porque somente com a manutenção das florestas em pé e aumento da sua área é que a gente vai ter alguma chance de absorver o excesso de carbono que já está na atmosfera e evitar mais
maiores desastres climáticos. O grupo de pesquisadores nacionais, além de Flávia Costa, também teve a participação da pós-doutoranda do INPA, Tayane Souza. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, Cadu. Jornalista Carlos Eduardo Matos. Bom te ver, Cadu. Boa noite, Cadu. Então, vamos lá. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, está com um pé lá dentro no Supremo Tribunal Federal. Rosa Weber sai agora em outubro, não é? E Dino é o nome favorito para ocupar a vaga, apesar da campanha que tem por uma mulher negra ocupar aí a vaga de Rosa Weber. Bom, explica essa história, conta esse bastidor pra gente, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Nem tanto, viu, Karime, que o homem tá com o pé lá dentro não, viu, do STF. Ainda tem, ele tem sim uma torcida forte, né? Ele é uma torcida influente, inclusive, em favor dele, mas a disputa ainda tá aberta, viu? O principal concorrente dele é o Jorge Messias, que é o atual chefe da AGU, a Advocacia Geral da União, que tem status de ministro, então... Ou seja, aí, os dois principais concorrentes à vaga de Rosa Weber são ministros do governo Lula. Também por fora, ali pelas laterais, está correndo ali mais discretamente o Bruno Dantas, que é o atual presidente do Tribunal de Contas da União, e o PT, que vem tentando convencer o presidente Lula a indicar uma mulher negra, Karine, como você disse aí. Inclusive, o movimento Mulheres Negras Decidem esse movimento fez uma lista tríplice com os nomes de 3 juristas negras e colocaram esses 3 nomes à disposição do presidente Lula, caso ele queira fazer algo extraordinário, né? Tomar uma decisão que esteja fora das previsões. Por quê? A briga, Karime e Carlão, é no governo, é entre Flávio Dino e Jorge Messias. O Messias, você lembra dele, né? O Messias, ele vem fazendo uma campanha abertíssima, anunciando medidas de apoio ao governo Lula, em apoio ao presidente Lula. Por exemplo, a AGU, ela expediu um parecer que libera a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, antes que seja concluída a avaliação ambiental do Ministério de Meio Ambiente. Ou seja, ele a canetada de Messias passa por cima da decisão de Marina Silva, que era um imbróglio que estava havendo dentro do governo, né? Por outro exemplo, Karime e Carlão, a AGU notificou o secretário, já agora, semana passada, viu? Notificou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que compartilhou nas redes sociais, no Twitter, fotos de tijolos de maconha com a imagem de Lula que haviam sido apreendidos. E diante da pressão que o Messias aplicou em cima do governo do estado de São Paulo, o post foi excluído. Ou seja, Carlão e Karime, o Messias aí tá mostrando que tá doido para ser ministro do STF. Já o Flávio Dino, o principal ativo dele é a fidelidade ao presidente Lula. O Flávio Dino é professor de Direito, foi 2 vezes governador do Maranhão, é senador licenciado. O cara é inteligente, a gente sabe disso. Só que ele é debochado e irônico, né? E isso vem irritando a oposição. A gente tem acompanhado aí as últimas chamadas dele na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e ele sempre responde com um tom irônico, né? Eu acho que vocês já viram algumas respostas que ele dá, é sempre com um tom de ironia, para pegar a pessoa no contrapé, né? Então, isso irrita a oposição. É uma tática de oratória, né? De narrativa, mas isso aí tem o seu dividendo, ele gera muita insatisfação. E tem pipocado contra ele críticas, né? Acusando ele de fazer da Polícia Federal uma polícia política. Falas aí de hoje, publicado na Folha de São Paulo, do presidente da Câmara, Arthur Lira. E os julgamentos no STF, na semana passada, do pessoal do 8 de janeiro, os julgamentos desgastaram a imagem de Flávio Dino. Apesar das falas desastrosas dos advogados, né, que geraram muitos memes, apesar disso, a narrativa geral que foi construída mostrou aí que houve uma omissão da parte de Flávio Dino, uma omissão na qual ele foi incapaz de desmontar o esquema de inoperância que havia sido armado pela PM e pelas Forças Armadas. Ou seja, ele acabou sendo omisso.
Então, nos bastidores, Karime e Carlão, a informação é de que o Flávio Dino está fritando. E aí o presidente Lula, que vem sendo convencido, digamos assim, persuadido, né, a indicar o Flávio Dino, quer indicá-lo antes que ele toche na fritura. E aí, no lugar dele, ficaria o Ricardo Capelli, que é aquele que foi o interventor federal e também chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, ou o Jorge Messias, que sairia da AGU para o Ministério da Justiça. Ou seja, se for um acordo doméstico, todo mundo sai ganhando. Então, por enquanto, essa seria a costura da base aliada, que a base aliada estaria fazendo. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, estão especulando outras mudanças no time do primeiro e segundo escalão do governo Lula. Olha aí, o alvo do Centrão agora é qual ministério, Cadu? É o Ministério da Agricultura, Carlão. Olha aí. O Partido Progressistas, que na semana passada assumiu o Ministério do Esporte, né, vem articulando dos bastidores a saída do atual ministro Carlos Favaro para colocar um parlamentar de seu grupo. O Carlos Favaro está na mira, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, depois que ele encaminhou, Carlão, mais de 140 milhões de reais para o estado dele, o Mato Grosso. Ou seja, o ministro ele pegou as emendas do ministério qual ele preside, o qual ele comanda, maioria ali para o estado dele. E aí ele disse para a imprensa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Verdade isso, viu? Ele falou isso mesmo, abre aspas e fecha aspas. E aí, por conta disso, ele está na fritura, acusado de tentar fazer campanha política, antecipada para governador, usando os recursos do Ministério da Agricultura. E aí o PP, o Partido Progressistas, vem trabalhando para desgastar o atual ministro e já está indicando outros nomes. Entre eles, o deputado Tião Medeiros, que é do PP do estado do Paraná, que é o atual presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. Mas esse movimento ainda não tem o aval do presidente Lula, viu, Carlão e Karime? Porque o Ministério da Agricultura, o Carlos Favaro, ele vem conseguindo tirar essa divisão política que havia no setor do agronegócio. A gente sabe que o agronegócio era praticamente 100% apoiador do então governo Bolsonaro. E agora, por causa do Plano Safra e outros programas aí que surgiram, o agronegócio vem mudando de lado, devagar, entendendo o novo governo. E aí o PP está querendo entrar nesse jogo aí sem esse compromisso de tirar o viés ideológico. Então vamos aguardar, porque essa fritura está acontecendo e pode continuar em movimento ainda essa semana. Carlão e Karime. Cadu, agora conta pra gente que depois de indas e vindas, finalmente foi acordada uma reunião entre o Lula e o presidente da Ucrânia, Zelensky, lá em Nova York, nessa quarta-feira, não é isso? Exatamente, depois de 4 meses aí de desencontros, né? Sim. O presidente Lula deve se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky na próxima quarta-feira em Nova York. E segundo informações do Itamaraty, o Zelensky aceitou o convite do presidente Lula para uma conversa no hotel em que o presidente do Brasil está hospedado. Então a ideia, Karime, é tentar superar as desavenças entre os dois, né? O Zelensky vem exigindo uma postura mais firme do presidente Lula sobre a guerra no leste europeu e também sobre a Rússia. E Lula tem feito exatamente o contrário. Ele, quando estava na África, ele disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, podia vir tranquilamente ao Brasil, que não seria preso, né? Claro que não. Ele exige um tratado internacional que versa sobre crimes contra a humanidade e Putin responde por crimes de genocídio. Então, claro que se ele vier, ele não vai ser bem recepcionado, obviamente. Então, houve um desencontro em maio desse ano. O presidente Lula disse que não recebeu convite, o Zelensky disse que chamou para conversar, o Lula disse que não recebeu o convite, enfim. Não tinha agenda, né? Não tinha espaço na agenda. Foi, enfim, indas e vindas, está combinado quarta-feira agora, né? Exatamente. Então, a situação geopolítica, de fato, ela é muito complicada, né, Karime e Carlão? Porque o Brasil, ele tem acordos comerciais com os dois países. A Rússia e a Ucrânia são produtores mundiais de petróleo, trigo,
principalmente fertilizantes, viu? Esse é o ponto chave da relação do Brasil com a Rússia. Enquanto o Brasil não construir a sua própria fábrica de fertilizantes agrícolas, isso já está acontecendo, tá? Mas não tem previsão nenhuma de quando vai ser entregue, a gente vai continuar sendo dependente da Rússia, principalmente. Ou seja, o uso de defensivos agrícolas o Brasil, ele precisa desse acordo, dessa parceria comercial com a Rússia. Então, o presidente Lula vai se dispor com um homem lá, com Vladimir Putin? Claro que não. Então, mas ele vai ficar também contra o Zelensky, que entrega trigo pra gente? Então, é difícil. Então, vamos ver como é que vai ser, vamos acompanhar se vai rolar, se o Lula e o Zelensky vão, afinal de contas, aí, fumar o cachimbo da paz. Tomara que fumem, né? Claro. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Beleza, Cadu? Até amanhã, galera. Até amanhã. Tchau, 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa 18 horas. Já. Campanha do Agosto Lilás fecha com mais de 80 prisões. Nosso assunto é instantes. Mix. 6h31, nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. E é com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 30% e 83%. Mix. Olha só para você que está acompanhando, hein? Aumentou a vazão do Rio Negro, que baixou 32 centímetros de ontem para hoje. Só nos últimos 3 dias foram 95 centímetros a menos no nível do rio, que agora registra a marca de 19 metros e 36 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. A Operação Chamar de combate aos crimes de violência doméstica se encerrou com mais de 80 prisões, quase 2.000 vítimas atendidas e mais de 500 medidas protetivas de urgência foram solicitadas. A operação fez parte da campanha Agosto Lilás, voltado para a prevenção e combate a crimes de violência familiar e feminicídio. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito da operação agora com Diné Araújo. A campanha Agosto Lilás acontece todos os anos em todo o país pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo é dar mais visibilidade à Lei Maria da Penha com diversas ações. Aqui no Amazonas, uma dessas ações foi a Operação Chamar, operação de combate aos crimes de violência doméstica, familiar e feminicídio. Na avaliação da titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, delegada Débora Mafra, a operação encerra com saldo positivo. Isso é realmente um êxito muito grande. Os órgãos que estiveram presentes e unidos somente num objetivo de proteger e amparar a mulher vítima de violência doméstica dentro dessa Operação Chamar. Então, quero realmente agradecer e parabenizar a iniciativa do governo federal, fazendo com que todos os estados brasileiros estivessem unidos, falando uma só palavra, combatendo a violência doméstica. E foi isso que deu um êxito, uma vitória muito grande, trazendo várias vítimas para fora do ciclo da violência doméstica, tendo agora como meta a vida delas. A Operação Chamar contra a Violência Doméstica foi realizada em Manaus e outros 16 municípios do Amazonas no período de 21 de agosto a 14 de setembro. Foram alcançadas mais de 23 mil pessoas com ações educativas. Além disso, a operação encerrou com a prisão de 82 suspeitos e 1.843 vítimas de violência doméstica atendidas. Também foram solicitadas 552 medidas protetivas de urgência e instaurados 694 inquéritos policiais para investigação. A delegada da mulher, Débora Mafra, diz ainda que mulheres que sofrem violência doméstica e que denunciam as agressões dificilmente entram para a lista de feminicídio. Toda vez que uma vítima de violência doméstica decide denunciar o que está acontecendo com ela, que ela se conscientiza da problemática que ela está vivendo, muito difícil ela morrer no feminicídio, que a
maioria das vítimas do feminicídio nunca decidiram registrar, solicitar medida protetiva de urgência, que venham outras operações para que a gente realmente esteja conscientizando toda a sociedade sobre essa problemática para ajudar a vítima de violência doméstica. Embora a campanha tenha encerrado, as denúncias de violência doméstica e outros crimes podem ser feitas pelo 180, que é o número da Central de Atendimento à Mulher. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h35 e a Semana Nacional de Trânsito foi lançada aqui em Manaus nesta segunda-feira na zona norte da cidade. E as atividades acontecem nas escolas e nas principais vias da cidade. O foco da campanha esse ano são os ciclistas e pedestres. A Academia Repórter Nathalie Moraes acompanhou a solenidade de abertura da campanha e traz agora os detalhes pra gente. Com foco na educação e orientação no trânsito da cidade, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana iniciou nesta segunda-feira a Semana Nacional de Trânsito, com a ação Atravesse na Faixa na Avenida Noel Núteus, na zona norte aqui da capital. O foco da campanha esse ano são os ciclistas e pedestres. Pelo menos uma pessoa morreu a cada 2 dias vítima de acidente de trânsito em Manaus só em 2023. Desse total, pelo menos 30% dos acidentes de trânsito registrados aqui na capital aconteceram na Zona Norte, como afirma o diretor de engenharia do Instituto Municipal de Trânsito, o Harold Guedes. Nós estamos começando a Semana Nacional de Trânsito e nós escolhemos uma via aqui da Zona Norte, que foi a Avenida Noel Núteus, para começar essa semana intensa das ações de educação, de fiscalização no trânsito na cidade. Por que nós escolhemos a Zona Norte e uma via aqui da Zona Norte? 30% dos sinistros com vítimas fatais estão acontecendo aqui na Zona Norte. Então nós escolhemos essa importante avenida da Zona Norte da cidade para iniciarmos essa semana na abertura nacional da Semana de Trânsito. O vice-presidente do Instituto Municipal de Trânsito, Edson Leda, ressaltou a importância do tema este ano. Estamos iniciando a Semana Nacional de Trânsito aqui na cidade de Manaus, com o tema No Trânsito, Gentileza e Segurança andam juntas. Nós estamos desenvolvendo ações durante a semana, intensificando, para que tanto pedestres quanto condutores tenham muito mais atenção no trânsito e assim nós possamos preservar muito mais vidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, registrou mais de 8.000 atendimentos relativos aos acidentes de trânsito entre os meses de janeiro e agosto aqui na capital. Foram atendidas pelo Serviço de Urgência este ano, até o final de agosto, exatas 8.027 ocorrências em acidentes. Desse total, 2.526 aconteceram entre colisões entre carros e motocicletas. As ações de conscientização da Semana Nacional do Trânsito continuam nesta terça-feira. Dessa vez, na Zona Sul aqui da capital, com o projeto Trânsito na Escola, em frente à Escola Adventista, na Rua Professor Marciano Armon, na Cachoeirinha. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h38. Chegou a hora da gente falar a respeito dos bastidores da política amazonense, da política local, com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então agora o senador Omar Aziz é cidadão do Amazonas, mas por que só agora os deputados lembraram do Omar Aziz para conceder esse título? E foi entregue hoje. Quem é que estava presente lá? Teve alguma ausência importante? Conta pra gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, o Omar Aziz agora que virou cidadão do Amazonas. Todo mundo que fica sabendo disso fala, Demorou, né? Como agora, que foi isso? Como Demorou. É que foi? Ainda mais vindo de uma casa que é famosa por distribuir título do Amazonas. Mas o fato é que os deputados ficaram com essa mesma surpresa que a gente. Eles também não sabiam que o Omar não era cidadão do Amazonas. Tanto é que o autor, que é o deputado João Luiz, ele ficou fez um feito, sabe? Ninguém viu e ele viu. E ele foi o autor. E todo mundo ficou assim, por que eu não fiz isso antes? Porque você teria ali um prestígio com o Omar Aziz, o senador, não é mesmo? A gente sabe que o Omar é de São Paulo, né? Isso. E aí ele já poderia já tem lastro político, social para receber esse título há mais tempo. E aí a Assembleia deu não só o título de cidadão, como a medalha Rui Araújo, que é a principal medalha da Assembleia, né? A principal honraria ali. E
os parlamentares numa segunda-feira foram trabalhar, viu? Em massa. E a maioria estava presente e fizeram questão de falar alguma coisa, de tecer um elogio, de participar de alguma maneira. Poucas ausências aconteceram, por exemplo, da deputada Débora Menezes, que é uma deputada super à direita, apoiadora de Bolsonaro. Então faz sentido que ela não se fizesse presente, porque ela não ia ter a mesma performance que os demais deputados ali. Uma cerimônia lotada, viu? Teve não só a casa lotada de deputado, mas também muitas autoridades, tanto na plateia quanto na mesa. E galeria lotada também, pessoas ali para assistir, muitos prefeitos do interior e tudo mais. Então, o Omar Aziz falou, né? Fez lá um discurso, agradeceu bastante. O Wilson Lima participou do começo ao fim. O prefeito de Manaus não esteve presente. Segundo o Omar Aziz, ele entrou na Assembleia, chegou a cumprimentar o Omar Aziz, mas deixou um representante, que foi o secretário de lixo, Semusp, de limpeza, o Saba Reis, mas ele não participou até o final, apenas cumprimentou o senador Omar Aziz, presidente da casa Roberto Cidade, que fez um discursinho só lá no final, mas não falou na tribuna, nem nada disso assim, mas enfim, cumprimentou também. E foi isso. Agora, Omar Aziz cidadão do Amazonas. Lembrando finalmente. E a Débora Menezes, filha do Coronel Menezes, que pode vir aí candidato a prefeito de Manaus e super à direita, né? Super apoiador de Bolsonaro. Na verdade, até usa isso politicamente, né? Essa amizade, essa aliança entre ele e Bolsonaro. Karime, Carlão. Ei, Blinca, olha só, foi divulgada uma nova pesquisa para a Prefeitura de Manaus e nós estamos acompanhando aí os detalhes. Quais os números e quem são os favoritos agora, Blinca, nessa corrida aí? Pois Iveritas, o nome do instituto que fez a pesquisa eleitoral. Na intenção espontânea para prefeito, que é aquela que você só pergunta em quem você votaria e a pessoa pode falar qualquer nome, saiu Davi Almeida em primeiro lugar com 23,77%. E em segundo lugar a gente tem Amon com 14,78%, uma distância boa ali entre os dois. Terceiro lugar ele, Coronel Menezes, que a gente acabou de falar aqui, com 2,08%. Seguindo a lista, né, vem Capitão Alberto Neto, que está nessa disputa aí no pé aí para saber quem que afinal que vai ser o candidato. Menezes ou Alberto Neto? Alberto Neto aparece com 1,66. Seria praticamente um empate técnico entre os dois. Já quando a gente fala da estimulada, que é aquela em que, agora sim, você dá os nomes. Em quem você votaria? Em fulano, fulano ou fulano tal? E aí, Davi Almeida aparece com 37,82%, enquanto a Mamandel aparece com 34,10%. Aí ele já chega mais, né? A Mamandel já fica uma coisa mais equilibrada entre os dois. Já o terceiro lugar, Coronel Menezes, cai bastante, sai para 5,5%, ou seja, a disputa tá ali na faixa dos 30 e tantos, e o terceiro lugar tá com 5,5%. Logo em seguida vem Capitão Alberto Neto com 4,38%, de novo praticamente um empate técnico entre os dois. Quando a gente fala de rejeição, Coronel Menezes aparece muito alto ali, viu, com 16,57%. Davi Almeida aparece em segundo lugar com 15,97%, e logo em seguida vem José Ricardo do PT com 15,38%, que não é um nome tão falado assim na eleição, né? A gente tem escutado mais. Não é mais. Amon Mandel e Davi Almeida, mas aí ele aparece como alguém que está aparecendo aí na rejeição. Depois vem Ricardo Nicolau, que é outro nome que também não estava tão assim. Aí a Mamandel aparece em quinto lugar com 9,51%. E por último, Capitão Alberto Neto com 9,21%. Praticamente também um empate entre Amon e Capitão Alberto Neto. E é isso que a gente consegue falar da pesquisa. Trouxe também como tá Lula no Amazonas, está com ótimo e bom de 23,26%. Regular 25%. O regular tá ganhando aqui, né? Se bem que o ótimo e bom se somar fica mais, porque ótimo é 23,26 e o bom é 17,43. Segundo a pesquisa, Lula tá indo bem, tá agradando o eleitorado amazonense. Já o Wilson Lima tá com um ótimo de 9,7 e um bom de 16,64. Já o regular fica 35,21. Aí a coisa já pesa um pouco. E o prefeito Davi Almeida fica com 18,72 ótimo e 18,35 bom. Regular fica 24,44. Ótimo e bom, então tá ganhando.
É isso sobre essa pesquisa, Karine. Cintia, na Câmara Municipal, o que está sendo debatido, o que está acontecendo por lá? Conta. Acredita que até hoje estão falando do viaduto? Eita. Semana passada a gente trouxe aqui a história do viaduto, que vai ter um novo viaduto na cidade, na Zona Leste, e aí precisa de um nome. A história do Pelé. Exatamente. A proposta do Poder Executivo é Viaduto Rei Pelé. Aí teve aquela defesa inusitada, né, do vereador Dione, que é aquele que rolou no chão com o escudo do Capitão América, que falou que, enfim, curtiu muito ver os jogos do Pelé, sendo que ele tem 40 Ele nasceu tipo em 88 e o Pelé deixou de jogar em 77. Exatamente. Enfim, ele viu pela fez uma mágica. É um Capitão América que quer ser Benjamin Button, entendeu? Uma coisa assim. Mas o fato é que esse assunto continuou na Câmara e hoje bateram lá o martelo e vai ser Rei Pelé mesmo. A outra opção era Amazonino Mendes, viu? Mas foi rejeitada na Câmara e passou a ser Rei Pelé, que foi a proposta original. Eu volto amanhã com mais informação. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cíntia. Até amanhã. 6h46, você no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Tem concurso novo com salário de R$4.700. Aguarde aí, porque esse é o nosso assunto em instantes. Agora são 6h46 e você está no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carlão, vamos chamar novamente a repórter Nathalie Moraes, está aqui com a gente ao vivo e ela tem mais informações a respeito desse concurso com salários de R$4.700. Olha aí que boa. Não é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite outra vez, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui do 18 horas. Então, Karime, a Fundação de Apoio ao Idoso, aqui a Fundação Dr. Thomas, está preparando aí um concurso com 25 vagas. As oportunidades são para os níveis médio e superior e os salários aí podem chegar realmente a R$4.718,90. A previsão é que o edital seja lançado agora, no próximo mês, aí no mês de outubro. O Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo foi a empresa escolhida aí pela Prefeitura para realizar o certame aqui na capital. Lembrando que o último concurso da Fundação Dr. Thomas foi realizado aqui em Manaus ainda no ano de 2012. Karime, agora eu queria falar para você um pouquinho sobre a situação da violência aqui na nossa cidade. O que aconteceu? Na noite de ontem, um homem foi morto e outros 2 ficaram feridos. Isso daí aconteceu lá no Sambódromo, durante um evento, um encontro automotivo com motocicletas. Segundo informações da Polícia Militar, esse homem ainda não foi identificado. Ele estava ali no evento enquanto ele foi surpreendido e atingido aí por vários tiros. Ele morreu na hora e a Polícia Civil está investigando esse caso. Para finalizar, eu vou falar rapidinho sobre a situação da seca aqui na nossa capital. Isso porque a vazante, tudo indica que nós teremos aí agora em 2023 a maior vazante da história aqui na nossa capital. Isso porque o Rio Negro tem baixado aí cerca de 30 centímetros por dia, segundo a medição do porto aqui da capital, Carlão. E aí a situação só pode se inverter se for confirmada aí a previsão de fortes chuvas na região do Alto Rio Negro nos próximos dias. Esses daí foram os principais destaques do dia e da tarde de hoje. Finzinho da tarde, não é, Nathalie? Muito obrigada pelas informações. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Boa noite. Tchau, Nathalie, até amanhã, agora 6h48 e você no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, um levantamento realizado pelo Instituto Fé Comércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas mostra que 47% das empresas em Manaus aumentaram as vendas no Dia dos Pais em 2023 e que a expectativa é boa para o Dia das Crianças, Karime. 102 empresas do comércio varejista de Manaus responderam à pesquisa que foi realizada entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. E o repórter André Meirelles tem mais detalhes, vamos conferir. Um levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas revela que 47% das empresas entrevistadas apresentaram aumento nas vendas do Dia dos Pais, se comparado ao mesmo período do ano passado.
Do aumento de vendas, 50% dos participantes apontaram crescimento de até 35% das compras este ano. Como novidade para esta pesquisa, o levantamento da FEComércio trouxe uma prévia da expectativa, segundo os empresários, das vendas para o Dia das Crianças. Segundo a pesquisa, o comércio em geral vive um momento importante em relação ao endividamento das famílias, como explica o presidente da FEComércio, Aderson Frota. O Dia das Crianças, a terceira melhor data do calendário comercial. Com certeza, pelos aspectos de recuperação da economia, exatamente pelo restabelecimento do consumidor que estava negativado num grau excessivamente elevado e que agora nós estamos vendo que, através de uma série de medidas governamentais e uma série de induções feitas aos bancos, os bancos estão reduzindo os juros, estão negociando as dívidas, estão recuperando o consumidor, tirando o consumidor da negatividade, e isso são prenúncios de que nós vamos ter um Dia das Crianças muito bom. De acordo com o resultado desta pesquisa, a perspectiva de 83% dos empresários é de manter o quadro funcional da empresa para o próximo semestre, enquanto que para 17% o número de pessoas trabalhando deverá aumentar. Para a opção diminuir o quadro funcional, não houve pontuação. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,03%, cotado a R$ 4,87. O euro fechou o dia em alta de 0,15%, comercializado a R$ 5,19. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 1,02%, comercializado a R$ 129.282. E o Ibovespa encerrou a sessão em queda de 0,53% aos 118.757 pontos. A estimativa do Boletim Focus de hoje revela que, pela quarta semana seguida, a previsão no mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu, passando de 2,64% para 2,89%. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, 6h52. Agora nós vamos para um giro esportivo e esse giro é com ele, Cid Soares. Alô, Cidão. Tudo noite. Certo? Boa noite. Boa noite. Mengão, né? Eu tenho que falar do Mengão, Cid. Perdeu, né? Sim, mas não acabou a guerra, parceiro. Não acabou, continua. Tenha calma, calme seu coração. Dá pra perder mais, então. Não deu uma de vascaíno aqui, pelo amor de Deus. Vamos começar. Olha só, o Amazonas Futebol Clube venceu, né? Em contrapartida, e voltou a ter chances de acesso para a Série B. Conta pra gente essa história, Cid. Pois então, olha, o Amazonas Futebol Clube derrotou Volta Redonda, lá do Rio de Janeiro, da Carime, por 2-0, conquistando a primeira vitória no quadrangular final da Série C nesse último sábado aqui em Manaus. O jogo foi na Arena da Amazônia e o Onça Pintada precisava da vitória para manter esse sonho que você falou, né? Muito bem até dito, do acesso à Série B. Foi a estreia do novo técnico aurinegro, Luizinho Vieira, que trouxe bons ventos, e o clube somou 3 pontos que momentaneamente tiram o Amazonas aí da lanterna do quadrangular. E na próxima rodada, o Amazonas volta a enfrentar o Volta Redonda, só que agora o confronto rola no Raulino de Oliveira, casa do Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, né? No próximo sábado, dia 23, às 18 horas, horário de Manaus. Vale conferir, hein? E a bilheteria de São Paulo 1, Flamengo 0, foi recorde em jogos de clubes em números absolutos na história do futebol brasileiro. Mas o valor total arrecadado na realidade foi de 16 milhões e 861 mil reais, um total de 9,5 milhões. Foi efeito contábil e de um item do regulamento geral de competições da CBF. Isso não era uma receita real. O borderô que apareceu lá no placar, no telão, lá no painel do Maracanã, foi registrado aí 26,343 milhões. E o Flamengo se apresentou, né, nessa manhã de segunda-feira, após a derrota, e a próxima partida é contra o Goiás na quarta-feira pelo Brasileirão, mas o holofote está no segundo e decisivo jogo da Copa do Brasil, que rola domingo no Morumbi. Arrascaeta e Luiz Araújo seguem como dúvidas, portanto, tudo a se esperar e nada também. Como e nada que é também. Tudo e nada. Tudo e nada, tá bom, então. Então é isso. A tenista Beatriz Haddad Maia não participará do WTA
1000 de Guadalajara, no México. E ontem à noite aí, ela feriu as duas mãos quando ela abriu o box do banheiro do quarto do hotel, onde fica o oficial do WTA 1000 de Guadalajara. A porta do vidro lá quebrou, estourou e a tenista brasileira sofreu cortes exatamente nas mãos. Não era para participar. Não era para ser, né? Não era para ser. Bom, Ferroviária campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, jogando no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. O time da casa fez 2-1 na Ferroviária de Araraquara e depois de fazer a melhor campanha durante todo o torneio, chegar invicto à decisão, o Tubarão da Barra precisava vencer por qualquer placar para ficar com a taça e conquistar aí a 4ª divisão nacional pela segunda vez. A primeira foi em 2018. Bom, daqui a pouquinho, às 19 horas, começa a disputa entre Santos e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, lá no Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. É o que temos para hoje, Karime Leão. Obrigada pelas informações, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cid Soares, até amanhã, 6h55. 18 horas. Vamos conferir rapidinho o tempo e temperatura para esta noite com Karime Leão, para hoje à noite. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, deve chover rápido durante a noite. A mínima prevista de 25 graus, a máxima não deve passar dos 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 32% e 90%. Olha, o Tribunal Regional do Trabalho está convocando quem tem crédito de precatório trabalhista municipal com interesse de aderir à proposta de recebimento de créditos a partir de conciliação. Bom, para esses casos, a Prefeitura de Manaus reservou quase 2 milhões de reais. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora com André Meirelles. Credores de precatórios expedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região do Amazonas, Roraima, o TRT-11, que tenham interesse em firmar acordo com o município de Manaus, podem fazer a adesão até o dia 30 de setembro para o pagamento de acordos diretos em precatórios expedidos pelo TRT-11. O município de Manaus disponibilizou mais de R$1.800.000. O valor corresponde a 50% da totalidade de recursos depositados para o pagamento de precatórios judiciais. Podem se habilitar ao acordo direto os credores de precatórios cujo crédito não tenham pendência de recursos de impugnação judicial. Caso o credor não tenha um advogado, ele pode fazer o pedido por meio do formulário padrão, preenchendo todas as informações necessárias e encaminhando por um e-mail, como explica a juíza auxiliar de precatórios do TRT-11, Gisele Araújo de Lima. Os credores que quiserem aderir ao acordo com o município de Manaus devem protocolar o pedido até o dia 30 de setembro de 2023, através de seus advogados, enviando e-mail para a Secretaria de Execução da Fazenda Pública. O e-mail da Secretaria de Execução da Fazenda Pública é 7.precatório@trt11.jus.br. Para mais informações, podem acessar o portal TRT-11. Os acordos diretos serão celebrados observando a ordem cronológica. Para receber antecipadamente, o credor deve renunciar a 40% do crédito atualizado, como explica a juíza Gisele Araújo de Lima. Como condição do acordo, deverá ser observada a ordem cronológica e o credor deve renunciar a 40% do crédito atualizado. Após o pagamento do credor, com a retenção dos impostos e contribuições eventualmente devidos na forma da lei, haverá o arquivamento do processo de precatório. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6h58, os bancos renegociaram 13,2 bilhões em dívidas dos brasileiros através do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal, Karime. Os dados são da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e se referem ao período entre 17 de julho, a data do início do programa, e 15 de setembro. O número de contratos de dívida renegociados chegou a 1,9 milhão, no universo de 1,460 milhão de clientes bancários. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
A investigação das causas do acidente com 14 mortes em Barcelos ainda vai demorar. Mas, antes mesmo do final da investigação, o fato já chamou a atenção para um grave problema de transporte aqui no Amazonas: a pouca estrutura dos aeródromos. É preciso que os parlamentares do estado se mobilizem para melhorar, se não todos, pelo menos os principais, e dotá-los de toda a infraestrutura para a operação diurna e noturna, com todos os equipamentos necessários, com destaque para os aeródromos que ficam nas regiões onde é crescente o turismo, principalmente o de pesca, o que mais cresce. Sem infraestrutura, além dos riscos de operação, os custos com seguros pagos pelas empresas aumentam o preço das passagens. Então, tudo que puder ser feito para melhorar os aeródromos, além de diminuir os riscos de acidentes, melhora a economia do estado e pode ajudar a salvar vidas. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karime finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.